Mais tarde hoje, hein? Mais tarde que nós é desses. Aviso, tirar o fundo. Bom, aquela cesta linda, mas linda. E tá limpando minha conta. O índice está fazendo o fator primordial que permeia a B3 por causa do índice, que é o quê? A aleatoriedade, meus amigos. Isso aqui que ele estava fazendo. Bom, vamos começar pelos movimentos, né? Violinadinha, né? Estava olhando para a compra aqui neste ponto aqui. Falei, ele é comprador. Falei isso ontem, né? Inclusive na projeção. Quando ele der o sinal da compra, eu vou dar ele na compra. Porque ele é comprador, cacete. E eu comprei mesmo. Aqui. E toma! Violinada. Deixei 250 pontos mais na mesa. Na sequência dos factors. E aí aqui, por quê? Por que descentrado? Quebra da estrutura, amigão. Quebra da estrutura. Duas tentativas falhadas. Duas. Tomamos a posição. Era a regra. No entanto, do tocante da questão desta, no que tange o mini índice e sua aleatoriedade, sabe o que ele fez, Amar? Sabe o que ele fez? Então, ele liberou o movimento por um tempinho e na sequência ele fez o choque. Ele mudou a característica do preço aqui. E aí a gente estava também observando o quê? A VWAP. E aí quando eu vi este movimento eu falei, bom, este maldito acabou de me trollar. E aí, meu amigo, eu abri a mercado na fúria, né? Assim, eu abri... Onde é que foi que eu abri? Aqui, ó. Eu abri na quebra da estrutura efetiva do movimento, né? Porque ele mudou a característica do preço, né? Inclusive aqui, né? Ele subiu um pouco mais, então ele mudou a característica do preço aqui. Tô meio cansado, cara. Isso aqui tá me cansando, cara. Sério mesmo, isso aqui tá me cansando de uma maneira que vocês não estão entendendo. Mudou a característica do preço aqui e quebrou a estrutura aqui, né? Poderia ter apostado aqui na quebra de estrutura, não era... não é a regra para os conceitos de choque BOS, entendeu? Tem que ter um ataque contrário, com força. Isso aqui não é um ataque contrário com força. Concordam? Isso aqui não é. Isso aqui é. Isso aqui é um ataque contrário com força, sentindo na VWAP, né? Abri a operação, fiz toda a operação, carreguei ela até... Fiquei esperando, ele voltou, ele testou a VWAP, eu carreguei ela até aqui, ó. Então eu carreguei, acho que 700 pontos, cara. Deu bom, essa aqui, o índice deu muito bom, 710 pontos deu. Durante esse processo, eu também tomei violinada no dólar. O dólar também me trollou, e o dólar tá maquiavélico, né? O dólar, ele aparentava ter sentido na VWAP, e eu imaginei que ele ia cruzar esse range aqui. Então, o que ele andou aqui... Na verdade, o que ele andou aqui, eu imaginei que ele ia andar para cá, né? E aí vendi. Tomei-lhe uma violinada linda. Eu vendi exatamente no fundo, meus amigos. E aí, tudo bem, né? Fazer o quê? Tomei o stop, né? E aí, imediatamente, abri uma operação contrária. E, sim, fiquei com fúria desse negócio. E ele também fez a aleatoriedade clássica do mini índice. E aí, cara, fiz a operação, não saí no momento certo, quando o índice estava capotando. O momento certo que eu queria era o reteste desse topo, né? Ele não chegou, fiquei esperando, achei que ele ia fazer. Voltou. E, meus amigos, por incrível que pareça, me estopou, meus amigos. Me estopou com 13 pontos de loss. E ele já tinha me estopado com 9 aqui. E aqui ele entregou 11 e eu não saí.
Então eu paguei assim um preço caríssimo no dólar. Cara, caríssimo no dólar. E tô em operação. De novo. Fiz uma operação aqui porque acreditei que ele fez um fundo, que ele mudou a característica do preço. Até esqueci de mudar aqui, né? Ele mudou a característica do preço e que ele quebrou a estrutura onde eu entrei aqui. Na verdade, a entrada foi na quebra da estrutura daqui, ó. Esperando por um V-bottom. É porque ele fez um V-top aqui, né, amigão? Tchau! Então eu tô esperando agora um tchau! Um V-top. Com saída na média de 21, que vai só reduzir o meu dano, mas não vai me dar lucro algum nisso aqui. Por sua vez, o mini índice tá ali gracioso, dizendo eu vou subir, eu vou lhe violinar. E eu não duvido, porque esse cara aqui é aleatório. A técnica aqui foi a mudança da característica. Ele fez um movimento de impacto muito estranho pro dia e começou a voltar muito rápido, né? Não caí nessa. Eu esperei a mudança da característica do preço, o pullback e a venda. E aí eu vendi. É isso. E agora estamos aí esperando. Talvez tenha que esperar o dia inteiro, entendeu? O dia inteiro não, porque a conta safe vai até 15 para 5. 15 para 5 ele me fecha sozinho. E vamos ver, a ideia aqui, cara, é o mesmo conceito que eu tava com a ideia do mini dólar, que não o fez, né? Então, o cruzamento desse range é um bear range e eu tenho um alvo lá embaixo. E o dólar, eu tenho um alvo na saída da média de 21, infelizmente, que vai só me devolver talvez metade desse loss aí. Nem isso. Tá querendo voltar já. Talvez limpe minha conta hoje mesmo, né? Pô, não deu, cara. Infelizmente não deu. Ele testar a média de 21. Que merda eu fiz? Eu fiz alguma coisa aqui, cara. Mexi em alguma coisa. Olha onde ele me estopou. Cara, isso aqui é doído, hein? Onde é que tava a minha entrada? É doído, brother. Nossa, isso aqui é muito doído. Mas tudo bem, a gente tá aprendendo. É doído. É muito doído. O que eu ia falar aqui, cara? Não era mentira. Doído, cara. Doído mesmo. Tô frustrado. Chateado. E, cara, pelo volume financeiro, cara, não vai fazer nada. Eu não me liguei aqui, cara, no Search and Destroy, né, que ele criou aqui, né? Ele perdeu o fundo, rompeu o topo, perdeu o fundo, rompeu o topo, perdeu o fundo, entregou. E 2 horas também de operação. Isso aqui foi um absurdo esperar todo esse tempo, cara. Ele deu 22 mil, entregou 12 pontos. E, porra, 2 horas, mano. É demais, mano. Eu acho que sexta-feira... Cara, eu acho que assim, ó, a conta safe tá perdida, infelizmente. Aconteceu o que tem acontecido há 3 anos e meio comigo, eu ganho e eu perco. E ele não devolve a mesma quantidade que tu ganha na perda. A perda, ela é sempre muito mais dolorida. Imagina, perdi 22 pontos hoje, né? Eu tava com 45, eu perdi metade num único dia. Aí, pô, cara, aí fica muito difícil, cara. Muito difícil. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Eu já tô na operação, agora eu tô tomando a prioridade aqui pra ele fazer o cruzamento da VWAP, né? Já que ele não fez porra nenhuma o dólar. E o índice eu tô apostando no cruzamento do range, cara. Afastamento da VWAP e o cruzamento do range pra ele fechar lá no alto dos seus... Vamos ver aqui. Já colocar... Eu gosto que ele entre no range pra eu marcar o ponto. Mas vamos marcar aqui. Às vezes dá até meio que o azar, mas... Cara, o azar permeia aí a minha vida, então... Não tem muita diferença colocar aqui ou não. Vou botar mais pra cá, aqui assim.
E aí a gente coloca esse cara junto. E aí o meu alvo final no índice estaria aqui, ó. 154,020. Bota 154 bolinha. Não sei se vai. Se for, vai ser o dia inteiro que ele vai fazer o movimento até lá e vai ser um milagre. Mas assim, cara, eu não acredito em milagres no mercado financeiro. Não existem milagres, existem pesadelos. Mas vamos ver. Se ele vierem ver aqui como ele caiu, eu tenho uma chance dele romper esse topo, ir lá naquele topo. E talvez, apenas talvez, rotacionar esse range. Porque aqui, né, ele caiu também na aleatoriedade clássica do mini índice, né, cara? Porque quando ele parou aqui, por isso que eu não saí, isso aqui, meu amigo, porque, ó, vamos para os conceitos de Joseph James e também conceitos de choque BOS. Mas, ó, ele tinha um range, tá? Olha só. Deixa eu essa merda aqui. Ele tinha um range, ele criou um range aqui, nessa região, foi lá para cima, criou um novo range lá em cima. Então, esse aqui é o prévio, e o prévio, e esse aqui é o novo. O prévio, geralmente, é uma região de, o quê? Breakout Pullback Zone. Então, ele geralmente para nele e dá-lhe a volta em V, né? Uau! Né? Não, hoje não. Hoje ele não fez. Hoje ele fez a aleatoriedade. Ele foi mais baixo, mais baixo, mais baixo. Eu saí, ele virou. É isso aí. Felizmente. Aleatoriedade é o nome do jogo. Também se desenha para o mini dólar. É porque assim, ó, o mini índice fazendo isso, o mini dólar e todos os componentes da Bolsa de Valores de São Paulo vão fazer também, entendeu? O mini índice é o que mais movimenta essa merda. Então, se ele age dessa forma com aleatoriedade, ele faz isso em todos os outros ativos da Bolsa. E é por isso que a B3 ela é quase impossível de se ganhar dinheiro. Para perder é 2 palitos, para ganhar é um parto, meu amigo. Um parto. A venda do índice ali foi um parto. O stop foi rapidinho, cara. O dólar, a mesma coisa. O stop foi rapidinho, fulminante. O ganho, horas de operação. Vamos ver aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Vamos ver o que está acontecendo aí. Vamos ir acompanhando aí. E aí, vamos ver, ó. Tem que ver se ele vai perder aquele fundo ali, porque ele já desconfigurou tudo que eu estava observando, né? Ele muda a característica do preço aqui. Deveria quebrar a estrutura aqui. Fiz uma entrada antecipada assim, de fúria. E aí ele já vai lá para cima da VWAP. Então pode ser que ele venha mais alto aqui para depois fazer isso aqui, entendeu? É aleatoriedade. Vamos ver, vamos seguir. Vamos acompanhar aqui para ver o que ele vai fazer. O dólar morreu. O dólar estava fazendo um movimento de V-bottom, né? O mesmo V-top que ele fez. Um V-bottom. E ele se morreu. E é isso. Pelo visto, essa conta safe aí tá perdida, cara. Não vai ter o que resgatar dela. E aí, aquela história, né? Difícil, cara. É um mercado difícil de se ganhar dinheiro. Para perder é muito rápido, para ganhar é difícil. É difícil. Vai me dizer, tu vai acreditar como num movimento desses, né? Tu vai abrir a mercado, né? Na sequência ele te limpa, perde aqui. Não sei, eu tô na operação. Quando eu tô na operação, ele não faz. Ele leva horas para fazer um movimento. Quando eu não tô, ele faz em minutos. Vamos ver, ó, vai perder lá, ó. Tentando perder ali, ó. Vamos ver se ele vai arrebentar a corda. Não arrebentou ainda. Não gostei desse movimento. Não tô gostando do movimento do dólar e não tô gostando do movimento do índice.
Mas essas são as últimas operações do dia e eu vou ficar com elas até às 5 horas. Sim, é assim. Ou, se atingir a volatilidade dos 60 minutos, eu vou ter que fechar, né? Aí a conta safe tá perdida. Aí ela tá morta e enterrada. Quando farofa. Ó, a gente tá voltando. Está voltando. Então ele pode retestar topo ainda, e pode seguir pro alto, e pode fazer a aleatoriedade dele clássica. Isso aqui eu estudei muito, esses movimentos que Joseph James ensinava sobre o afastamento da média de 21. E a gente deveria observar, nesse caso, compra! O índice dá errado. Dá muito mais errado do que certo. Hoje talvez caia na aleatoriedade, eu tô na operação e ele vai acabar fazendo o certo. Mas normalmente dá muito errado. Ele vai perdendo. Perde, capota. E aí tu compra aqui. Ela compra aqui. Chama trap, Bino. Uma tentativa, 2 tentativas. Abre aqui, Bino. Bota stop aqui. Bota pra tu ver. Só faz isso pra tu ver. Se ele não vai lá e te busca. Mas pode não fazer, porque não tem ninguém nessa operação. Quem fazia essa operação era eu. Fazia e tomava. Então o que eu fiz? Aliei choque e BOS junto do setup de Joseph James, né? Mas o setup de Joseph James ficou em segundo plano, cara. Porque ele muito mais dá errado do que funciona. E o dólar? O dólar tá violinando! O dólar tá violinando! Fudeu. Infelizmente fudeu. A conta safe quebradinha. Olha lá! Olha lá! Ele tá fazendo a trap de Joseph James! Parabéns! É isso aí. Fudeu, cara. A conta safe tá quebrada. Infelizmente, a conta safe tá quebrada. Ainda tem que pagar as taxas. Bom fim de semana a todos. Que esse mercado vá pra puta que o pariu. E semana que vem a gente volta. Tchau. Foi duro. Essa aí foi dura, amigão. Essa aí machucou os gargumilhos, rapaz. Ué? Ah, tá. Olha ele, olha lá. Ele vai armar a trap. Gracioso que só. Então, ele fez um pivô falso. Então, provavelmente, esse cara aqui é um pivô falso. Ele vai romper ele. É a vida. Acontece. É raro, mas acontece muito.